Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área. Estamos aqui para trazer algumas informações do Flamengo. Dentre elas, analisaremos o empate de 1-1 do Flamengo com o Atlético Goianiense em Goiás, gol do Bruno Henrique. Falaremos o que tivemos de bom, ruim, e vocês saberão aí a nossa análise resumida do jogo de ontem. Também falaremos sobre outras informações, dentre elas uma que pode preocupar a nação rubro-negra, que é a questão do Davi Luiz, que saiu com algum tipo de dor, né? A jornalista Júlia Malak presenciou ele mancando, entrando no ônibus da delegação do Flamengo. Então, você que está chegando a primeira vez no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever aqui, deixar o like, compartilhar com os amigos e acionar o sininho de notificação. Antes de começarmos esse vídeo, temos uma novidade aqui para vocês que amam o futebol. Agora, além de acompanhar os jogos, poderão ganhar também um dinheiro dando seu palpite. Então aproveite que hoje é dia de jogos do Campeonato Brasileiro e dê seu palpite lá na plataforma da 1xBet, né? Tem o nosso código promocional que é 1xDeco, tá? E você apostando aí, né, colocando R$50, você ganha 100%, tá? Então 50 você ganha 100, 100, 200, então não perca essa oportunidade. O nosso código promocional tá lá no comentário fixado. Então não perca essa oportunidade. Deco SRN em parceria com a 1xBet, beleza? Nação rubro-negra, vamos lá então falar sobre a questão de Flamengo e Atlético Goianiense. Jogo de ontem, 1-1. Né, o Flamengo, que já tem um jeito de jogar, um sistema de jogo, mas ainda peca. Né? Esse sistema de jogo demora a ser colocado em prática, até mesmo porque o Flamengo há pouco tempo atrás não jogava dessa maneira. Né? O Flamengo hoje joga no sistema 3-4-2-1, você pode encarar no 3-4-3, com a posse de bola ofensiva 3-4-3 ou 3-4-2-1, sem ela, fazendo a recomposição defensiva, um 4-4-2, isso aí é nítido e notório, né? Ontem mesmo, o Flamengo entrou com o Andrés Pereira jogando mais à frente, jogando nessa linha de dois com a Arrascaeta, Gabigol, né? A dupla de volante, que foi Thiago Maia e também o João Gomes, nas alas, Mateuzinho de um lado, Bruno Henrique do outro, e os zagueiros, né? Arão pelo lado direito, do lado esquerdo do Léo Pereira, e o Davi Luiz, e o goleiro era o Hugo Souza. Muitos vão perguntar, pô, Deco, o que houve aí com o Felipe Luiz, com o Gustavo Henrique? Né, o Gustavo Henrique sentiu, né, um incômodo muscular no aquecimento, e aí foi substituído pelo Thiago Maia. Só que o Thiago Maia entrou na volância e com isso o William Arão foi recuado para jogar como zagueiro pelo lado direito. Tá? O Felipe Luiz sentiu dores, enfim, musculares, e o Léo Pereira foi o seu substituto, tá? Muitas pessoas vão perguntar, Deco, o que deu certo, o que deu errado, tá? A questão do Bruno Henrique, né, cara, é uma questão aqui meio complicada. Ele até foi perguntado sobre a questão do Bruno Henrique jogando na ala esquerda, deu as suas explicações, mas tem um fato importante, né? O Gabigol sente muita falta do Bruno Henrique, falta esse companheiro para se aproximar do Gabigol. Né? Uma dupla que foi letal em 2019. E até mesmo no começo de trabalho, né, por mais que tivesse havido a mudança do sistema nesse 3-4-3, 3-4-2-1, que são dois jogadores atrás, apesar que há uma movimentação constante do Gabigol, foi o jogo que o Flamengo jogou melhor. Né? Com esse trio letal que é Arrascaeta, Bruno Henrique e também o Gabigol. E na ala esquerda, né, no segundo tempo, teve a entrada do Lázaro, que deu assistência para o gol da virada do próprio Bruno Henrique, né, que estava voltando de lesão, era dúvida, enfim, e foi muito bem, saiu com câimbras. Né? Então a gente tem esse questionamento, né, o porquê do Paulo Souza não fazer mais o simples. Aqui não há o questionamento do sistema de jogo, que é muito bom na minha concepção. Né? Se você conseguir uma alta intensidade, marcação alta, pressão pós-perda, que esse sistema de jogo dá para fazer perfeitamente, né, com jogadores na sua posição certa, né, o Bruno Henrique é onde que ele acabou incomodando mais o time adversário.
quando ele conseguiu flutuar por dentro. Uma bola parada também, que foi escanteios, faltas, que ele vai muito bem na bola aérea. E teve um lance mesmo no primeiro tempo que ele troca de posicionamento com o Arrascaeta vai para o lado esquerdo e ele entra por dentro e sai uma jogada perigosa. O Bruno Henrique acaba chutando, infelizmente, para fora, né? Então esse é um questionamento. Por que ele não volta com o Bruno Henrique? O Paulo, ele tem uma mania de todo jogo ele trocar um pouco o posicionamento dos jogadores. Apesar que do jogo do Sport em Cristal para esse, ele manteve o Andrés Pereira jogando, nesse caso, ao lado, né, do Arrascaeta, né? Ele já havia colocado o Andrés Pereira na outra partida, já não havia soado muito bem. Não estou entendendo, sinceramente, essa insistência aí do Paulo Souza no Andrés Pereira. O Andrés Pereira que vem muito mal, pior ainda do que foi no ano passado, né? Sem gols, sem assistências e ainda comprometendo. O gol do Atlético Goianiense saiu de um passe errado dele, de um lançamento errado, que gerou um contra-ataque. O time do Flamengo todo saindo para o ataque, ele me lança uma bola no meio de campo, podendo ser interceptado e pegando o time do Flamengo, né, saindo do seu próprio campo de defesa, foi o que aconteceu, e aí gerou esse contra-ataque, o Flamengo totalmente desguarnecido. A bola foi roubada pelo zagueiro, tocada para o Jorginho abriu para o Dudu, que cruzou para trás, e o Wellington Rato fez o gol do Atlético Goianiense, dificultando um pouquinho o trabalho do Paulo Souza, né? Que demorou novamente a trocar o time. Havia feito apenas uma substituição. Depois, com o gol do adversário, ele acaba tirando o Andrés Pereira, que já era para ter saído há bastante tempo, né? O manteve em hora extra ali. E ainda coloca o Pedro para tentar decidir. O Flamengo melhora na partida. Só que aí há aquele futebol de trocação, né? O sistema tático vai para o beleléu, principalmente a parte defensiva, e aí o Flamengo consegue um empate, pelo menos no final. Ainda houve um lance de perigo que o Arão acaba se jogando e a bola, graças a Deus, não vai ao gol do Hugo, porque senão poderia ter sido a derrota do Flamengo, apesar que o Flamengo também teve oportunidades com o Pedro, bola na trave, uma outra lá, defesa do goleiro. Enfim, cara, então isso me preocupa do Paulo, a mudança constante das peças, não adequando elas nos seus melhores lugares, né? O Bruno, todo mundo sabe, que rende mais, assim como o Gabigol, né? Um time que criava muito, fazia muitos gols com eles juntos. Não adianta botar o Bruno ali sim durante um tempo, mas ele deveria, né, na questão da performance dos jogadores, potencializar mais o futebol de cada um, e o Lázaro estava potencializando naquele setor, assim como o Bruno centralizado. Ele pode, durante a partida, propriamente trocar esse posicionamento, até mesmo porque ele usou o Lázaro para jogar ali como meia mais ofensivo no jogo do Sport, tanto que deu o gol, assistência para o gol do Mateuzinho, né? Então, cara, entendo que o Paulo tem que trabalhar e tal, mas dá para ver que ele é um cara difícil, intransigente, né? Nas escolhas hoje está um pouquinho mais nervoso na entrevista, realmente não gostou muito da pergunta do nosso amigo Rafa Melo, na questão do sistema de jogo, né? Também algumas respostas mais atravessadas. Enfim, muita pressão para o treinador, porque sabe que aqui no Brasil as pessoas não têm tanta paciência como tem na Europa. Na Europa eles dão um ano, tem mais a paciência devido a resultados ruins, aqui no Brasil não. E ele já disse em várias situações que esse sistema de jogo, esse novo sistema de jogo requer tempo, entendo, mas o que me incomoda é a constante troca de peças e às vezes a falta de leitura de jogo. As substituições dele, muitas das vezes, são ruins, tá? São ruins, ok? Então, hoje, por exemplo, era um jogo para o Gabigol sair, não a Arrascaeta, né? E aí ele coloca o Diego Ribas, e aí traz o time do Atlético Goianiense mais para o nosso campo, a gente perde a saída de bola e ficam dois caras lá na frente, sem que a bola chegue neles. Era para ter tirado o Gabriel, não a Arrascaeta, que faz essa bola chegar até o Pedro, né? Ele acaba errando nessa substituição. É só um exemplo que eu venho dar aqui, por isso que eu falo da falta de leitura de jogo. Por que não tirou o Gabriel? Por que demorou para tirar o Andrés Pereira? Por que escalou o Andrés Pereira? Né? Podendo escalar um outro jogador, quem sabe o Marinho, até o Everton Ribeiro, que para mim faz aquela função muito melhor do que o Andrés Pereira, para mim muito mais jogador do que o Andrés Pereira, apesar de não estar numa boa fase técnica, tá? Então, sobre a questão do jogo,
é essa aí, né? Sobre a entrevista coletiva, né, foi perguntado também sobre a questão do que foi conversado com o Marcos Braz, se ele foi designado para fazer a reformulação do elenco. Ele falou que tudo que era para ter sido conversado com o Marcos Braz foi conversado em Portugal. O Marcos Braz sabia como era a metodologia de trabalho dele, como ele trabalha, quais jogadores ele queria contar, quais as contratações que ele queria contar, e nesse ponto o Paulo Sousa tem muita razão, não foi atendido na maioria delas. Pediu um volante, né, que é o caso aí do Otávio, não foi atendido. O Otávio acabou indo lá pro Atlético Mineiro, é um jogador que estava livre no mercado praticamente, estava saindo do Bordeaux, é um jogador que cairia como uma luva nesse sistema de jogo dele, né? Ele pediu também um atacante de lado que fizesse o lado esquerdo. O Bruno faz essa função. Ele não pediu o Ayrton Lucas, mas na minha visão o ala esquerdo vai casar muito melhor ali, apesar que ele gosta de voltar sem a bola no sistema 4-4-2, né? Com o Ayrton Lucas pode ser que acabe pintando uma linha de 5, a gente pode entender assim, né? Vamos ver como vai ser no decorrer, se ele vai colocar o Ayrton Lucas como titular. No meu time até para trazer o Bruno Henrique para dentro novamente, tá? Para dentro novamente. Mas é isso, né? A questão do que o Paulo falou, ele falou que foi muito transparente com o Marcos Braz quando teve as reuniões para ser contratado, tá? E nesse ponto acredito veementemente nas palavras aí do Paulo Sousa, né? Falando na questão do futebol apresentado pelo Flamengo, hoje torcedores perdendo a paciência, né, com o treinador. Acho que estão perdendo mais a paciência com a questão, às vezes, de não entender certos jogadores, né? Por exemplo, o pessoal achou que o Flamengo jogou com três volantes. Não jogou. O Andrés Pereira hoje é o quê? Um meia, um volante? Para mim nunca foi volante. Para mim é um meio ofensivo, mas é um meio ofensivo que não tem brilho. O Paulo botou ele na função dele, só que o Arrascaeta ficou muito sobrecarregado, né? Então tem algumas escolhas que fazem com que o torcedor perca a paciência um pouco com o treinador Paulo Sousa, né? Enfim, muitos comentários no Twitter falando que tem que abaixar a bola, reconhecer que esse sistema que ele insiste não vai... A questão, volta a falar, nação, não é o sistema de jogo. É que ele está testando peças e ele gostaria de ter peças apropriadas para esse sistema de jogo que a diretoria até o momento não deu. Só que ele está testando coisas erradas. Por quê? Porque a gente já viu algumas coisas dando certo, volta a falar, e ele persiste no erro, né? Por que depois do Lázaro ir bem como ala esquerda, ele não só coloca o Lázaro na ala esquerda, gente? O Bruno Henrique só por dentro, né? Então são essas coisas que há o questionamento, né? Só essas coisas. E aí o pessoal reclama da performance, que o Flamengo cria poucas oportunidades de gol, só que o Paulo vai lá naquela tecla que demora realmente a ter o entendimento dos jogadores, né? Então vai se criando um problema sério, uma bola de neve. E sobre a questão de problemas com os jogadores, o Bruno Henrique disse, né, que não há atrito entre o elenco e Paulo Sousa. A gente não está aqui para fazer panela, tá? Ele afirma que nunca ter tido problema em cumprir horário no clube, valoriza ponto conquistado fora de casa contra o Atlético Goianiense. Ele fala assim: o Flamengo é maior que qualquer um. A gente não está aqui para fazer qualquer tipo de panela ou ter qualquer atitude desrespeitosa com o Paulo. A gente tem que pensar um pouco. Tudo que sai na imprensa acaba gerando turbulência dentro do clube. O Flamengo é muito grande. O Flamengo tem diversas páginas de Instagram, todo mundo falando alguma coisa. O intuito nosso aqui é direcionado a uma coisa só, né? Que é buscar os nossos objetivos, disse aí o Bruno Henrique, tá? Aí ele fala assim: toda hora sai uma coisa que tem panela, sai coisa a meu respeito também, coisa de horário, desde a época do Mister, sempre teve horário. Veio o Rogério, veio o Renato, sempre teve horário. Eu nunca desrespeitei nenhum horário com treinador nenhum. Sou um cara muito profissional, chego no clube uma hora antes para fazer tudo que é preciso, afirmou Bruno Henrique, tá? Sobre a questão do jogo do Atlético Goianiense, diz assim que o jogo foi muito difícil, a nossa equipe suportou bem e conseguiu fazer tudo o que o Paulo pediu. É o começo, o brasileiro é difícil, em todos os jogos vamos jogar para vencer. Não conseguiremos, mas levaremos um ponto daqui de Goiânia para casa, tá? Enfim, então o Bruno Henrique falando sobre essa questão, tá? Uma outra situação interessante, Paulo Sousa elogiou novamente a entrada do Everton Ribeiro, tá?
e pede também união do grupo, tá? Então é muito interessante esse questionamento. Espero, assim, na minha visão, se é para botar o Andrés Pereira, que ele botasse o Everton Ribeiro, né? A gente pensa mais ou menos nisso, tá? Porque é um jogador que performa melhor. Por mais que o pessoal esteja reclamando do Everton, ele produz muito mais do que o Andrés Pereira, na minha opinião, tá? Se ele quer o Bruno ainda pelo ala esquerda e o Everton tá jogando ali centralizado, o Everton com a Arrasca se entende muito melhor com o Gabi, né? Então isso que deveria acontecer, tá? Uma outra questão sobre o Davi Luiz, né? O Davi Luiz, que conforme a gente falou, a Júlia Malak, né, jornalista, acabou vendo, mas as mídias rubro-negras não colocaram nenhuma situação. Esperamos que o Davi não seja nenhum tipo de problema, né? O Flamengo já está com vários problemas na zaga, né? Sem contar com o Gustavo Henrique, Fabrício Bruno, que a gente não sabe quando voltarão. Questão do Rodrigo Caio, Pablo, olha quantos zagueiros aí, né? O Felipe Luiz, que hoje não jogou, mas não deverá ser problema contra o Tadjeres. Falando no Tadjeres, perdeu de 5-1 da Defesa e Justiça, mas jogando em casa, mas jogando com o time completamente reserva, né? O Pedro Caixinha segurando o time titular para enfrentar o Flamengo no Maracanã. Agora aguardar essa questão aí do Davi Luiz, se realmente acontece alguma coisa, né? Para terminar essa questão, né, eu esqueci de falar, o Paulo Souza ficou irritadíssimo com o erro do Andrés Pereira com a saída de bola dele, né? Eu espero, o Paulo, você já não estava utilizando ele, agora de uns 2 jogos para cá começou a utilizá-lo de novo. Final do Fla-Flu, jogo da Libertadores, jogando mais à frente e hoje, jogando mais à frente e depois recuando ele. Pô, também se ajuda, né, meu companheiro? Pô, não dá para o Andrés Pereira, né? Existem outros que poderiam aí estar à frente. Uma última informação triste isso aqui, né? A gente viu um problema no Fla Basquete, né? O Brandon Robson afastado do elenco de basquete, né? Questão dele ter colocado uma situação como o Flamengo estivesse devendo salários a atletas. Isso nunca aconteceu no basquete do Flamengo. Também, depois de uma eliminação para o Minas, foi sair junto com alguns jogadores. Isso aí não caiu muito bem também na diretoria do Flamengo. E ele está afastado e muito provavelmente não vestirá mais o manto sagrado. O jogador Brandon Robson, que foi MVP lá na Argentina, um jogador importantíssimo que pegou todos desprevenidos, né, com esse tipo de situação, né? Então, Brandon Robson não deverá mais vestir a camisa do Flamengo, né? E é uma perda grande. Eu acredito que o Flamengo não poderá mais contratar ninguém. Teremos que ir com o que temos para o restante da temporada. O Flamengo que foi eliminado, né, da Champions League da América. Infelizmente, o Flamengo, que é o atual campeão mundial, ganhando tudo, e vem uma situação dessa. Perdemos um jogo bobo, né? Estávamos na frente, ganhando Minas, faltando 1 minuto, estava com 6 pontos na frente, uma perda de bola lá. Acabou gerando um contra-ataque, sexta, enfim, e aí o Flamengo meio que se perdeu e deu no que deu. Tá bom, nação? Então é isso aí, as primeiras informações do dia. A gente não para de trabalhar, sempre trazendo o melhor para vocês. Que Deus abençoe. E hoje a gente deve fazer uma live às 7h30, mais ou menos, da noite. Acredito que mais ou menos esse horário, mas fiquem ligados no canal do Deco, né? O canal alternativo do Deco SRN. Não deixem de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sininho de notificação. Tamo junto, nação. Fiquem com Deus. Até daqui a pouquinho. Saudações rubro-negras.